nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor aqui na terra, não é verdade? Esse é o estudo de número 901 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos traz orientações para podermos desfrutar das bênçãos do Senhor. Vamos ao nosso tema, desfrutando das bênçãos do Senhor aqui na terra. O nosso texto base está em Provérbios, capítulo 10, verso 22, que diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Deus, ele tem sempre o melhor para os seus filhos. As pessoas sem Cristo Jesus, eles buscam satisfazer-se das coisas terrenas. Agora, as que estão em Cristo buscam agradar ao Senhor. E quem agrada ao Senhor tem bênçãos. Por exemplo, garantia da vida eterna com Cristo. João, no capítulo 14, o verso 1 e o verso 2 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar, louvado seja Deus. Nós temos a garantia da vida eterna e nós desfrutamos da presença de Deus, desfrutamos dessa garantia aqui na terra. E quem busca o Senhor, quem serve ao Senhor, tem a paz do Senhor para desfrutar aqui na terra. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Não é a paz passageira e nem momentânea, mas é uma paz real. É a paz que excede a razão, independente das circunstâncias. Filipenses, no capítulo 4, o verso 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ultrapassa o entendimento, guardando os nossos corações, guardando os nossos pensamentos diante das dificuldades, das circunstâncias desfavoráveis, diante das amarguras da vida. Nós podemos desfrutar da paz do nosso Senhor, porque o nosso Senhor nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele não nos desampara. Jesus, Ele já tinha nos prevenido sobre essas tribulações, as lutas, as aflições, e Ele ainda nos advertiu que deveríamos ter fé, deveríamos ter coragem. João, no capítulo 16, verso 33, que diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Dá para você entender que você tem como Senhor, como Salvador, aquele que é contigo. Você tem o príncipe da paz com você, mas também nós temos aqui na terra a garantia da vitória. Nós somos vencedores por estarmos em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 8, o verso 36 e 37, Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante das aflições, ainda que seja perseguições, por sermos servos de Cristo, é necessário você entender que nós somos vencedores, mais que vencedores, porque nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E uma das bênçãos que nós temos e nós podemos desfrutar aqui na terra é uma vida plena, é uma vida abundante. João 10:10, o nosso Jesus diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, que é uma coisa mais linda do que você entender que em Cristo Jesus nós vivemos aqui nesta terra, mas com a presença dele, cheios do Espírito Santo, e podemos, independente da circunstância, termos paz e termos vida abundante, uma vida plena, uma vida de felicidade. Mas é interessante também você não se esquecer que aqueles que servem ao Senhor têm as suas pisadas firmes. No Salmo 37, verso 33, diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E tem outra versão que eu ainda deixei que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Você precisa entender que quando você serve o Senhor, você tem um coração voltado para o Senhor, ele te dá pisadas firmes, porque ele está contigo. E outra bênção tremenda, nós temos as orações atendidas, ouvidas e respondidas pelo Senhor. 1 João, no capítulo 3, o verso 21 e o verso 22 diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amados, se o nosso coração não nos condena, olha o que a Bíblia fala: temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos. Sabe por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Sabe o que você entende? Que recebe, porque o teu pedido, ele é de acordo com a vontade do Senhor. Sabe o que você entende? Que você recebe, porque você vive para a glória do nome do Senhor, para agradar o Senhor. E tem pessoas que têm a mente cauterizada, eles não se importam em viver no pecado, não, e eles pedem coisas para se satisfazer, não se importando se isto agrada ou não ao Senhor, e eles querem receber. Deus, ele não tem obrigação nenhuma para conosco. Tudo que o Senhor nos dá é por causa da graça, da bondade, da misericórdia dele para com cada um de nós. E nós que queremos servir ao Senhor, temos o desejo de agradar a ele, e nós queremos que ele se agrade de nós. Louvado seja Deus! E não queremos andar segundo os nossos desejos carnais, mas nós queremos andar segundo o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem é dominado pela carne, este não está em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo 8, verso 8, diz justamente isso: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E Paulo, ele nos ensina em Romanos 8:4 que não devemos andar segundo essa natureza carnal que quer agradar a si própria, mas nós devemos andar segundo o Espírito, na direção do Espírito Santo. Outra bênção que nós podemos desfrutar aqui nesta terra é o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E o nosso Jesus, ele é um intercessor, ele intercede por nós diante de Deus. Já parou para pensar que bênção tremenda é essa? Hebreus capítulo 7, verso 25, concluindo: ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegarem-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É bênção ou não é? Para mim é maravilhoso saber que eu tenho meu Senhor Jesus que intercede por mim diante de Deus. Agora, você acha que é só o Senhor Jesus que intercede por você diante de Deus? Nós também temos o Espírito Santo como nosso intercessor diante de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, e não intercede de qualquer jeito, não. Olha o que a Bíblia fala: com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras.
É muito maravilhoso termos ao Senhor, recebermos as bênçãos do Senhor e podermos desfrutar dessas bênçãos espirituais, porque nós temos ainda, além do nosso Jesus como intercessor, nós temos Ele como nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1, olha que tremendo, caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, louvado seja Deus. E não é só isso, nós temos a unção do Senhor na nossa vida. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 21, que diz: ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Dá para você pensar? Você tem a unção do Senhor na tua vida e você tem ainda o nosso Deus que nos ajuda, que nos faz permanecer firmes em Cristo, porque se não for o Senhor, se não for o Senhor, nós, por nosso mérito, pelas nossas ações, nós não conseguimos permanecer firmes em Cristo não, mas com o Senhor, louvado seja Deus, nós conseguiremos. E também, para você entender, você quer bênção maior do que ter o selo do Espírito Santo em você? Segundo Coríntios capítulo 1, verso 22, que diz: nos selou, olha como que? Como sua propriedade, e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Você tem o selo do Espírito Santo, você é uma propriedade do Deus Todo-Poderoso. É muita bênção para nós. E você acha que parou? Parou? Não! Você tem a amizade do Senhor. Romanos 5:10, Paulo fala assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Hoje você, além de propriedade exclusiva do nosso Senhor, você tem a amizade do Senhor, você pode ser amigo de Deus se você estiver vivendo em Cristo Jesus. E temos o perdão do nosso pecado, porque somente o nosso Senhor Jesus, Ele pode perdoar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Louvado seja Deus, porque além do nosso Senhor Jesus ser o nosso advogado diante de Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar todos os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus que você pode ter todas essas bênçãos, mas você pode também desfrutar da presença do Senhor contigo. Isaías capítulo 41, verso 10, que diz: por isso não temas, ou seja, não tenhas medo. Sabe por quê? Olha a resposta: porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Não precisa ter medo, mesmo quando as coisas estão fazendo você ficar preocupado, assustado e até mesmo desesperado. O Senhor fala para ti: não te assuste com o que está acontecendo, porque Ele é teu Deus, porque é Ele que vai te fortalecer, te ajudar e te sustentar. Mas você está em Cristo Jesus? Se ainda não está, retorne para Cristo Jesus ou venha para Cristo Jesus, e nós temos a
proteção do nosso Senhor. Salmo 91, o verso 1 e o verso 2 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Será que você está habitando no Altíssimo? Será que você fez do Altíssimo a tua habitação? Porque se você estiver vivendo em Cristo Jesus, andando segundo o Espírito e não satisfazendo os desejos da tua carne, pode ter certeza, você é a habitação do Espírito Santo. E aí você precisa aprender a descansar à sombra do Senhor, fazer do Senhor o teu refúgio, fazer do Senhor a tua fortaleza e o teu Deus. Mas para você fazer isso, você tem que depositar a ansiedade no Senhor, depositar a preocupação nas mãos do Senhor e colocar no Senhor toda a sua confiança, assim como o salmista nos ensina. Mas ainda o salmista Davi, no Salmo número 27, verso 5, ele fala: pois no dia da adversidade ele me protegerá. Olha a confiança de Davi: e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Será que você tem a confiança que Davi tem de falar que o Senhor colocará você nos altos rochedos, que você será colocado em segurança e não vai temer dia da adversidade, porque o Senhor te protegerá? É bom porque você que tem o Senhor Jesus como seu Salvador pode desfrutar desta bênção, e ainda tem a bênção do privilégio de você poder ser útil na obra de Deus, na casa de Deus, nas coisas de Deus. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 10, é tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos o privilégio de alegrar ao Senhor, frutificando e ainda crescermos em conhecer mais e mais ao Senhor. E o resultado disso, sabe o que é? Alegrar ao Senhor e ser fortalecido pelo Senhor. Neemias no capítulo 8, verso 10 diz: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Você quer ser fortalecido no Senhor? Agrade ao Senhor, alegre ao Senhor e desfrute das bênçãos do Senhor. E a alegria do Senhor, ela é para nós. Vamos conferir João capítulo 15, verso 11, que diz: eu tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Nós temos a fonte de alegria. Quantas pessoas falam: Deus, ele nos fez para que sejamos felizes, mas será que você tem a fonte verdadeira da alegria, que é o Senhor Jesus? E quando no versículo 11 fala: tenho-vos dito essas palavras, eu parei para pensar: quais palavras? Vamos ver no versículo 10 que diz: João capítulo 15, verso 10, se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permanecido em seu amor. Tem um versículo na Bíblia Sagrada que fala: se você obedecer, se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Aí eu fico imaginando que melhor desta terra
há para ser oferecido a nós do que todas as bênçãos espirituais que nos satisfaz verdadeiramente. Mas o Senhor, Ele é Deus que Ele nos abençoa com as bênçãos espirituais, mas também Ele nos abençoa com prosperidade. E quando nós vemos esse exemplo de João 15:10, nós temos visto que o Senhor Jesus é o nosso exemplo. O Senhor Jesus, Ele foi fiel até o fim. O Senhor Jesus, Ele obedeceu ao Pai. E diante de todas as circunstâncias desfavoráveis, Ele permaneceu no Pai. Ou seja, Ele não fez a vontade dEle, mas Ele fez a vontade do Pai. E é assim como Jesus que nós devemos agir. As bênçãos de Deus é para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que seguem as suas orientações, demonstrando temor, amor reverente, zelo pelas coisas do alto, pelas coisas que agradam ao Senhor, dando credibilidade e confiando na sua palavra, assim como Deus falou com Israel através de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 1 e verso 2, que diz: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno. Olha o que diz: Yahvé, o teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Louvado seja o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o nosso Senhor. Eu vou começar a concluir. As bênçãos do Senhor são para nós. Nós desfrutamos aqui nesta terra, sabendo que teremos as bênçãos lá do céu, as bênçãos lá de Deus. Mas as bênçãos do Senhor, você não deve se esquecer, elas são condicionais, assim como foi com Israel. Eu quero concluir com Deuteronômio capítulo 30, verso 16, que diz: portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. O Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Nós servimos o Senhor, nós temos bênçãos espirituais para desfrutarmos e não podemos ignorar essas bênçãos buscando somente as bênçãos terrenas. Nós temos que ver que grandes coisas Deus tem para nós, para desfrutarmos aqui na terra, mas com o nosso olhar lá nas bênçãos eternas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais e de dar o seu like. E caso ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus, que é bondoso, é maravilhoso, é misericordioso, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe abundantemente.